Bom, eu costumo dizer que o CTE nasceu de um desvio de rota, porque nós éramos pesquisadores e o Roberto, o diretor da então divisão de edificações do IPT, e na nossa cabeça nós tínhamos uma carreira ali dentro do IPT que tinha todo um amor pela instituição e a gente não pensava em sair de lá. Mas em 1989 houve uma grande reestruturação no IPT e a nossa divisão, que era uma divisão muito específica, voltada a edificações, ela foi fundida com a área de engenharia civil para infraestrutura. E aí nós começamos a pensar em caminhos, porque nós não nos adaptávamos mais àquela estrutura. E aí o CTE nasceu de guardanapos de restaurantes que nós nos reuníamos e discutíamos as ideias que o Roberto começou a liderar, então, de fazer fora do IPT aquela linha que nós vínhamos trabalhando de desempenho e qualidade. Então, esse foi o nascedouro, como eu digo, de ideias que nasceram muito em encontros em restaurantes e fins de tarde, até ele tomar corpo de verdade. O Roberto saiu antes do IPT e começou a se organizar, a criar juridicamente a empresa e tudo mais, e eu saí em outubro de 1990, mais ou menos, e aí então que nós começamos a compor o primeiro escritório fisicamente, que foi a casa da Rua Pássaros e Flores, né? Porque na primeira constituição da empresa foi na casa do Roberto o endereço da empresa, né? E a primeira sede foi, então, na Rua Pássaros e Flores, depois nós fomos para a Rua Getúlio Soares da Rocha, e eu fiquei até 1998 na empresa. Ainda está muito vivo na memória aqueles primeiros tempos, né? E já se passaram 30 anos, então esses 30 anos passaram assim, zupt, né? Muito rapidamente, mas ao mesmo tempo é muito bacana de ver que nós tínhamos uma grande dúvida no início. O setor da construção, na nossa área de edificações, não tinha cultura de contratar consultorias, de contratar trabalhos desta natureza que nós fazemos. E a nossa grande dúvida é assim, será viável uma empresa como essa? Né, a gente não tinha ideia se seria viável, se nós realmente conseguiríamos fazer com que ela deslanchasse como empresa. E hoje eu olho para trás e vejo que não só se conseguiu, como se abriu espaço para toda uma abordagem de consultoria, de conhecimento que não existia naquela época e que o CTE, sem dúvida, foi uma liderança na criação dessa cultura. Primeiro, ele é fora da curva. Ele já era fora da curva quando era diretor no IPT. Existia um grupinho de diretores, na nossa época no IPT existiam 19 divisões técnicas. E existia um grupinho de cerca de 4 diretores de divisões diferentes, entre elas a nossa e entre eles o Roberto, que eram meio revolucionários, assim, que eram aqueles que faziam e aconteciam dentro da instituição, que era uma instituição tradicional, etc., mas eles eram inovadores. Há 1 ano e meio atrás eu encontrei um deles e eu fiquei lembrando que quando eles desciam juntos para almoçar no restaurante da diretoria, nós, pesquisadores, olhávamos e falávamos, e aí tem, porque eles estavam confabulando alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? Então, desde aquela época, o Roberto já era alguém que tinha uma liderança diferente, né? Ele fazia coisas dentro do IPT que não eram muito tradicionais dentro da instituição e na relação com o mercado. Por exemplo, ainda dentro do IPT, em 1988, 87, eu nem estava aqui ainda no IPT, o Roberto trouxe para São Paulo, com o Sinduscon, o CB2, que é o Comitê Brasileiro de Construção Civil da ABNT, que até então era no Rio de Janeiro, e que era muito, assim, travado, não fazia muitas normas e tal. E eles trouxeram para São Paulo e revolucionário. O IPT, inclusive, tinha um trabalho muito importante em normalização naquela época e tudo mais, né? Então,
ele já tinha esse perfil lá dentro de ser assim meio fora da curva, né? Fora do eixo normal do que se esperaria, né? E quando a gente saiu, a cabeça dele estava muito à frente do que era aquele tempo, né? Nós começamos logo nos primeiros anos do CTE com trabalhos que foram muito inovadores para a época, né? Não existia a ISO 9001 ainda em português, ela era uma norma criada na Europa e que ainda não tinha versão brasileira para ela. Nós começamos a trabalhar como fazer a ISO 9001 chegar nas empresas de construção. Pegamos a referência, um modelo de um instituto de pesquisa norueguês, que depois, em 1994, nós trouxemos aqui o professor, que era líder, que foi o primeiro instituto na Europa que começou a trabalhar com grupos de construtoras para implantar a gestão da qualidade. Isso foi absolutamente definidor dos rumos da construção civil na questão da qualidade, e eu acho que o CTE teve, e a cabeça do Roberto de buscar isso, teve um papel fundamental. Talvez isso só tivesse acontecido no setor da construção civil muitos anos mais tarde, se não fosse a liderança do CTE e do Roberto em puxar isso, né? Então, ele sempre teve esse papel, né, de estar à frente do seu tempo e de puxar coisas que depois se disseminaram no mercado. Eu acho que fazer 30 anos como empresa de consultoria na construção civil já é um feito, né? Porque o nosso país é um país onde manter uma empresa longeva assim não é fácil. No nosso setor, que é um setor que tem muita mortandade de empresas, né? A gente vê isso como assim já uma grande conquista de ter chegado até aqui, crescendo e se solidificando, né? Sendo uma empresa sólida e uma empresa que colocou no mercado uma reputação muito grande e que abriu espaço para muita gente, porque o CTE criou uma cultura, né, de compra de conhecimento, de serviços de consultoria, que praticamente existia muito timidamente na construção civil lá quando o CTE foi criado, né? Então, além de se desenvolver como empresa, abriu espaço para muita gente, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser, eu não digo só comemorada, tem que ser reconhecida, né? O mercado tem que olhar o papel real que o CTE teve, porque certamente tudo que o CTE fez até aqui teve um papel fundamental para o setor. E daqui para frente virá e já está aí uma nova geração no CTE, né? Não que o Roberto vá se aposentar, e se ele me ouvir falar assim, ele nunca vai se aposentar, né? Daqui a 30 anos, acho que ele vai estar aí olhando o que o CTE está fazendo ainda, mas essa nova geração tem uma tremenda responsabilidade, né? De manter e de fazer ainda crescer mais essa base, que é muito importante. Então, acho que os parabéns não é só parabéns, é parabéns e, olha, espero daqui a 30 anos ver a moçada mais nova continuando isso e fazendo isso se perpetuar.